Vamos ver uma forma simples de identificar os carrapatos mais comuns no Brasil. Inicialmente, precisamos conhecer algumas estruturas importantes para a identificação, como o escudo dorsal, os olhos e o gnatossoma. Virando o carrapato na face ventral, conseguimos identificar melhor os palpos, que ficam laterais ao hipostômio, que fica no centro da base do gnatossoma. As coxas, que são as inserções de cada pata no corpo, os estigmas respiratórios, que estão localizados abaixo do último par de patas, e esse é o motivo pelo qual os carrapatos pertencem à subordem Metastigmata. Também na face ventral podemos identificar o orifício genital e o orifício anal, as placas adanais e os festões. Agora vamos à identificação, começando pelo instar, ou fase de desenvolvimento. Para isso, começamos vendo quantas patas o carrapato a identificar tem. Se forem 3 pares, é uma larva, e sua identificação é praticamente impossível de ser feita pelas características taxonômicas. Então, é apenas uma larva de carrapato. Mas se tiver 4 pares de patas, precisamos analisar a vista ventral. Se o carrapato tiver somente o orifício anal, trata-se de uma ninfa, e sua identificação é bem difícil de ser feita. É preciso usar uma chave dicotômica e ser realizada por um taxonomista. Então, é só uma ninfa de carrapato. Mas se o carrapato tiver os orifícios anal e genital, é um adulto, e podemos prosseguir com a sua identificação. Então viramos o carrapato para ver o escudo. Se o carrapato não tiver escudo dorsal, ele pertence à família Argazide, também conhecido como carrapato mole. Se tiver escudo dorsal, pertence à família Ixodide, ou carrapatos duros. Para identificarmos os argazídeos mais comuns no Brasil, começamos observando na vista lateral. Uma característica desses carrapatos moles é a posição ventral do gnatossoma. Se observarmos uma sutura na borda lateral do corpo do carrapato, ele pertence ao gênero Argas. Se não tiver essa sutura lateral, pertence ao gênero Ornithodoros. Voltando aos carrapatos duros. Se o carrapato tiver o escudo incompleto, é uma fêmea. Se tiver o escudo completo, ou seja, cobrindo todo o dorso, é um macho. Agora vamos ver os gêneros de ixodídeos mais comuns aqui no Brasil. Se olharmos o carrapato pela vista ventral, ou dependendo da ingurgitação pela vista lateral, em ambos os sexos, e identificarmos o estigma respiratório em formato circular, e se for um macho tiver 2 pares de placas adanais bem desenvolvidas, esse carrapato é Rhipicephalus micrópolis, o carrapato comum do boi. Mas se na vista ventral, em ambos os sexos, observarmos a base do gnatossoma em formato hexagonal e a primeira coxa bífida, além disso, no caso dos machos, a presença de um par de placas adanais bem desenvolvidas e um par atrofiado é o carrapato comum dos cães, chamado de Rhipicephalus sanguíneos ou ulinae, dependendo da região geográfica onde foi coletado. Caso observarmos ventralmente, tanto no macho quanto na fêmea, identificarmos o estigma respiratório em formato de disco de telefone, é Dermacentor nitens, o carrapato da orelha dos cavalos, que não tem ocorrência no Rio Grande do Sul. Se em ambos os sexos, na vista ventral, for observada uma dilatação interna do segundo artículo dos palpos e a presença de um sulco pré-anal, trata-se do gênero Ixodes. No entanto, se na vista ventral tiver uma dilatação externa no primeiro artículo dos palpos e a presença de um sulco pós-anal, esse carrapato é do gênero Hemaphysalis. No entanto, se olharmos ventralmente em ambos os sexos e observarmos o gnatossoma longo e os estigmas respiratórios em formato de vírgula, além disso, na face dorsal, os escudos geralmente ornamentados, o carrapato pertence ao gênero Amblyomma, que é mais frequente em animais silvestres. Existem mais de 30 espécies desse gênero no Brasil. Para identificá-las, são observadas algumas características, como, por exemplo, o padrão de ornamentação do escudo, como no caso desse macho de Amblyomma sculpto, o carrapato estrela, que também não tem ocorrência no Rio Grande do Sul. Mas também são observadas a presença de espinhos nas coxas, os festões, entre outras características. Mas isso já é uma outra história.